Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Antônio Arruda. Ele acabou de lançar esse livro, O Corte que Desafia a Lâmina, acho que está dando para ver, e veio aqui hoje para conversar com a gente. O Antônio, além de escritor, ele é roteirista, ele vai contar a história dele aqui pra gente. Ele é educador, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar mais ainda, né? Sim. Você é mestre em literatura, não é isso? Sou mestre em teoria literária e literatura comparada. Olha aí. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado. E eu tô aqui com a Rosana hoje, né? Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Bom, vamos lá. Falando do livro, só para começar, eu comentei aqui nos bastidores que a gente leu o livro e que ele é bem impactante, esse corte realmente, né? A gente percebe que ele parece de uma dor. Está contando ali uma história do seu pai, a gente não pode ficar dando tantos spoilers, mas tem que deixar as pessoas com vontade de ler. Sim. Mas sim, conta ali uma história e de repente dá um corte, vai para outra, ele tem vários contos, né? Isso. Disso eu queria saber, assim, o que ali é real, o que não é real, sabe? Como é que foi a construção desse livro? Porque ele parece que, como você... Deixa eu aproveitar. Você colocou aqui para a gente na dedicatória que esse livro possa levá-las a mergulhos profundos em cortes, traumas, cicatrizes, para que assim um processo de transmutação e cura possa acontecer. É isso que eu queria saber. Aconteceu? Ele foi um processo de transmutação e cura para você? Então, Rejane, na verdade, assim, ele nasce de alguns cortes, ele nasce de alguns traumas, ele nasce de algumas dores. Uma vez eu entrevistei o poeta Roberto Piva, e ele falou uma coisa que eu gosto muito. Ele falou assim: eu não acredito em poetas de gaveta. Eu acredito numa poesia que nasça da vida, né? Então, assim, é muito bonito isso, né? Muito bonito. Então, assim, o primeiro conto do livro, ele é explicitamente autobiográfico. Uhum. Durante a leitura dá para ver, né? O primeiro processo, conto do livro nasce de um processo pelo qual eu passei que tem a ver com a morte do meu pai. Uhum. Ele enfrentou um câncer, né? E ele fez uma laringectomia. Então, quando eu comecei a mergulhar nesse conto, me veio essa questão, né? Tem até um momento do livro, neste conto, em que o narrador fala, né? Da ausência da voz do pai que nasce a voz do filho. Uhum. Né? Tem outro trecho em que no livro fala: o silêncio do pai é terrivelmente poético. Então, eu comecei a mergulhar nesse universo e tentar investigar uma possível estética da cicatriz, né? Que percurso é possível do corte à cicatriz, né? Que atravessamentos são possíveis do corte à cicatriz? Que estética é possível através disso, né? Então, assim, quando você me pergunta o que é real ou o que não é real, eu acho que a partir do momento que está no livro, é ficção. Tá. Está no livro, é ficção. Né? Tem a fabulação, tem a invenção, tem a condução das palavras como aquelas que, ainda que acessem memórias, lembranças, vivências e experiências, vão para o livro, se tornam ficção. Mas o primeiro conto, o primeiro texto, ele é altamente autobiográfico, explicitamente autobiográfico, nasce de uma experiência real, da perda do meu pai, da perda da voz do meu pai. Num momento da minha vida eu tinha 12 até 14. Você era criança, jovenzinho. Eu era adolescente. Né? Olha entrando só, na adolescência. eu ia perguntar se foi durante, sabe? Foi uma fase... Não. É um resgate de algo que marcou profundamente a minha vida. E aí quando você pergunta se levou a uma transmutação e a uma cura, tem outro trecho do livro que eu falo que esse corte, né? Essa estética que atravessa o corte, se cessar de sangrar, morre. Então, se houver a cicatrização, do ponto de vista literário, a literatura deixa de existir.
né? O motivo da construção literária deixa de existir. Então, assim, foi um processo muito intenso de mergulho. Foram 3 anos escrevendo este livro. Nossa! 3 anos. Então, sim, há um processo e um mergulho muito profundo, mas não vejo uma cura. No sentido de que se houver a cicatrização, se houver a cura, se houver a interrupção do sangramento, a força que me move a escrever e que move a escrita desse livro, ela deixa de existir. Por isso o corte que desafia a lâmina. Né? Um corte que está o tempo todo desafiando essa lâmina. Como se falasse assim, você vai me desafiar? Então vem. É doloroso, mas eu também vou te enfrentar. Ai, meu Deus, assim, parece até que os escritores não se dão com a terapia, porque vai que resolve e vai deixar de escrever. Mas aí você resolve só uma situação e outras vêm, a gente continua vivendo, né? A gente continua vivendo, Sim. continua vivendo. Até porque parece um pouco, quando fala continuar vivendo, quando a gente fala em cicatriz, a cicatriz tá lá, né? Até no ponto ela pra tá sempre. lá, pra sempre. Tá lá. Você bate o olho, você vai lembrar. Tá lá. Né? A marca tá lá. A marca tá lá. Né? Daí veio essa ideia da cicatriz como estética, né? Nesse primeiro conto, por exemplo, houve algo real. Isso que está no conto é real, né? Eu fui visitar meu pai no hospital num dia. Não, a descrição parece que a gente tá lá. Assim. É isso, Rosana. Eu fui visitar meu pai num dia, no outro dia ele tinha feito a laringectomia e estava sem voz. Não falava mais. E ele escreveu para mim num pedaço de papel: está tudo bem, meu filho. Está tudo bem, que marca isso. Né? E depois, adulta, eu falei: mas está tudo bem para quem? Né? Então a palavra no papel, ela tem uma existência de cicatriz no livro. Sim. É a palavra como uma cicatriz que na página se instaura. Sabe? Eu fiquei pensando muito, né? Porque no prefácio ali, na capa, que tá uma pessoa, agora eu esqueci o nome, que tá falando do... O Teófilo Tostes Daniel, um amigo muito querido, escreveu a orelha do livro. A orelha. Isso. E aí, quando conta, eu achei muito interessante, né? O nascimento da escrita, né? Que aí acho que vai amarrando ali, né? Quando ele também traz isso, porque nasce a escrita através de um método lá, né, do cuneiforme, né? Isso. Que você das usa, marcas, né, na pedra. Exatamente. o instrumento lá para nascer a escrita. E aí também fiquei pensando na perda da palavra oral do seu pai, né, que no papel ali, que é a cicatriz, né, que é onde ali você consegue. E quando vendo também o seu percurso e indo para letras e para a parte toda da linguagem, não sei se você pensa nisso, né? Nesse momento, aos 12 anos que você tinha, sim, né? E o que você se transformou e indo em busca da palavra, da escrita. A falta da voz sempre, ali, né? Você foi sempre atrás dessa fala, né? Sempre. Desde criança que eu quis ser escritor. Desde criança que eu queria ser escritor. Eu lembro da sensação de, aos 9 anos de idade, entrar em contato com a palavra escrita e sentir algo muito especial, muito tocante. Sim. E eu sempre escrevi desde criança. Sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Então, a palavra é a minha matéria-prima da existência, assim. Né? Então, esse percurso, jornalismo, letras, audiovisual, mesmo na educação, como professor de literatura, né? Então, assim, eu sempre me relacionei com a palavra de uma forma muito profunda, e desde criança. Eu lembro, aos 9 anos de idade, tendo essa relação com a palavra, sabe? Com a palavra escrita, e entendendo que aquele era o meu lugar de existência. Sim. Você comenta que começou no jornalismo, né? Comecei no jornalismo. Minha primeira formação é em jornalismo. Nossa, que tem tudo a ver. Né? Também. Tudo a ver. Eu sabia que eu queria trabalhar com a palavra. Desde sempre. Sabia que eu queria trabalhar com a palavra. Aí comecei no jornalismo, trabalhei em alguns veículos de comunicação, trabalhei um tempo na Folha de São Paulo. Aí fui para a Universidade de São Paulo, no curso de letras. Acabei não concluindo o curso de letras, porque como eu já tinha formação em jornalismo, eu já fui para o mestrado. Sim. Então eu trabalhava no jornal,
estava terminando o curso de letras, fazendo mestrado, tudo ao mesmo tempo. Eu falei, não, para. Sim. O que eu quero? Né? Eu quero concluir o meu mestrado. Né? Então, sempre esse envolvimento com a palavra, com a escrita. Né? Sempre, a vida inteira. E ali continuava escrevendo. Continuava escrevendo. Publicar, você tem mais artigos, livros publicados ou só esse? Então, meu primeiro livro solo, eu participei de uma coletânea de contos em 2020. Olha, no início da pandemia? Ou foi no processo, nesse período pandêmico? 2020? Não, 2020 não, desculpa, em 2000. 2000. 2000, lá atrás, eu tinha 23 anos de idade. Né? É curioso porque na faculdade de jornalismo, meu projeto de conclusão de curso, meu TCC, foi uma revista, na época GLS, né, chamada Somos. E é interessante porque eu falo assim, me formei com 20 anos de idade, 20 para 21. Cedo. E essa revista foi lançada. Né? Foram 4, 5 exemplares que circularam no mercado. Então, eu tive boa sorte na minha vida de idealizar projetos e conseguir concretizar alguns desses projetos. Né? Então, isso é muito bom, né? É muito bom, né? É muito bom. Quando a gente consegue realizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Por falar nisso, esse trabalho seu como roteirista da Cidade Invisível, eu assisti. Vocês assistiram? Muito bom, nossa. Que legal. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? A gente ficou até feliz, porque a gente assistiu já faz um já tempo. faz um tempão que eu assisti. Olha só. Que a gente vai muito legal. Que bacana. Foi um presente, na verdade, assim. Fui convidado pela Mirna Nogueira, que é uma roteirista maravilhosa e enfim. E aí tive a oportunidade de participar das 2 temporadas de Cidade Invisível, que é uma série criada pelo Carlos Saldanha, né? Que é um gênio, assim, ele é absolutamente genial. E foi uma experiência muito, muito bacana, assim, mergulhar no universo dos seres do folclore. Nossa. Muito bem feito, tudo né? que a série traz, né? Sim. Então, esse percurso foi um presente. Esse percurso. Eu comecei a escrever roteiros para o público infanto-juvenil. Comecei no Quintal da Cultura, da TV Cultura. Ah, tão legal. Sim, escrevi, fiquei acho que 6 anos no Quintal da Cultura. Olha que legal. Aí escrevi o Quintal da Cultura, escrevi Vila Sésamo. Nossa, pegou bem Bubu e as Corujinhas. Uma série de programas infanto-juvenis. E aí o meu primeiro trabalho como roteirista para o segmento adulto foi Cidade Invisível. Aí escrevi as 2 temporadas de Cidade Invisível. Depois trabalhei como consultor criativo de uma série espanhola da Netflix, uma coprodução Espanha-Brasil chamada Santo. E o meu último trabalho como roteirista foi um longa-metragem chamado Mel é Mais Doce que o Sangue, inspirado nos poemas do Lorca. Sim. Eu escrevi o roteiro junto com o André Guerreiro Lopes, que também é um amigo muito querido, e esse longa é protagonizado pela Helena Inês, que é um dos grandes nomes do nosso teatro. Então, o Mel é Mais Doce que o Sangue, ele foi um filme feito para festivais. Então a gente estreou no Festival Olhar de Cinema de Curitiba, depois circulamos um pouco pelo Festival Internacional de Cinema de São Paulo. Não é um filme para o circuito comercial. Ele ainda tem alguns momentos de existência em um festival aqui e acolá, mas é um pouco essa minha trajetória, assim. Então o audiovisual surgiu também como... É bem gostoso, né? É uma delícia. Você acha bom? Eu amo escrever. Eu amo escrever. É a minha Vocês vida. Participam também no momento da gravação, assim? Sim. A gente Deve acompanha ser um trabalho bem intenso. A gente assiste a gravação. São alguns meses de mesa de roteiro, né, que a gente fala. A gente fica imerso ali na criação dos personagens, na criação da curva dos personagens, com uma equipe de roteiristas. Então é muito intenso, assim. Eu acho que me ajudou muito, assim, essa minha trajetória como roteirista no processo de escrita do meu livro também, né? Os personagens do livro, eles têm ações muito pontuais, né? Muito marcadas, como eu falei, por esses momentos de dor. E algo que marca, né? É doído mesmo. Eu lia fazendo careta, assim. Eu, em vez de deita, não, senta e fica ali doído. Assim. O que o Antônio tá fazendo com a gente? Meu Deus! É doído. Né? E mostra, né, também mostra esse marco, acho que principal, quando abre, que você fica muito presa, querendo saber, né?
E aí depois, né? E aí fica uma transição desses microcontos, não sei como se eu devo chamar assim, mas também partes que também parecem poemas. Eles chocam a gente, também, passam esses sentimentos, sabe? Não é um livro que você lê e eu fiquei... Né? Ele te toca, realmente mexe com a gente. Ele vai fazendo cortes de verdade. E eu espero que o segundo conto, que até tem 3 partes, não tenha nada de verdadeiro ali, né? Não, porque não eu tem até nada de verdadeiro. falei, gente, peraí, o que aconteceu aqui? O pai estava doente, tá tudo bem, mas, né? Não tem nada de verdadeiro. Que começa, né? O primeiro conto é Em Nome do Filho. E o segundo conto é da mãe, do pai e do espírito. Isso. Sim. E no segundo conto é a história de um filho, né? Com deformidades corporais, né? Um filho, ainda falo que é um filho barroco, né? Sim. Que é filho de um filósofo e de uma pianista, intelectuais, né? Mestres nas suas artes, e que não veem esse filho. Não olham esse filho. Ele não era visto. Não era visto. E esse filho mata o pai e a mãe. Né? E ele se liberta. Ele se liberta disso. Né? Então tem esse percurso. Assim, tem essa. Eu acho que esse livro tem um conto que tem um neologismo, uma palavra que surgiu para mim. Eu falei, nossa, é isso, que é o inconsciano. Eu marquei essa palavra aqui. Que é a junção do inconsciente com o oceano. Então eu acho que há muito do livro que acessa o inconsciente. Muito. Né? Então, assim, tem a menção ao Freud. Muito, neste conto. Né? Tem muitas referências. Muito psicanalítico. É muito psicanalítico. Né? É Você muito vai fazendo mergulhos, né? Profundos ali. Né? Então, essa ideia do inconsciano é um pouco isso. Como acessar camadas profundas, por isso o oceano, do inconsciente, que talvez seja o que há de mais profundo na nossa existência, o nosso inconsciente, né? E o quanto esse inconsciente vem à tona através dos cortes, dos traumas e desse atravessamento, né? E aí o livro foi pedindo para ser cortado, né? Eu costumo falar que é quase como se fosse um livro-corpo que pediu para ser atravessado pela lâmina-palavra. Tem uma lâmina-palavra que vai cortando as histórias. Daí, alguns textos pedirem para serem cortados em forma de poema. Né? Então, tem aforismos, tem poema, tem um dos últimos textos é um ensaio poético-filosófico. Então, a forma do livro foi sendo construída a partir do corte que a lâmina-palavra pediu para que acontecesse. Né? E esse processo foi muito intenso. Assim. Eu fui, né, mesmo... e aí teve um trabalho muito bonito, eu não posso deixar de falar, da editora Cachalote, do André Balbo, que fez a edição. A proposta do prefácio do sumário do livro veio da leitura deles. Né? Eu tenho um título central e depois os subtítulos. Né? E aí foi da percepção deles, a partir desses cortes, que veio essa proposta. E quando veio eu falei, opa, que bom que houve um diálogo muito bacana. Assim. E então, que veio de encontro com, né, suas intenções ali também, né? Exatamente. Porque tem que vir, né? Já que você falou na Cachalote, eu também pensei que é uma boa a gente divulgá-los, né? Parece que, pelo que eu percebi, o trabalho deles é diferenciado, né? Eles têm apoiadores para conseguir fazer o trabalho. Se você quiser falar um pouquinho disso, acho bem interessante. Você sabe que foi... porque assim, vou fazer uma ponte, né? Dentro do jornalismo e dentro do audiovisual, a gente escreve dentro de um cronograma, dentro de um prazo, com entregas, né? E é muito intenso. Quando eu comecei a escrever esse livro, e ele foi escrito... Eu preciso falar dessa pessoa, que é a Isadora Krieger, que é uma poeta maravilhosa. E ela ministra uma oficina chamada Ocultismo, Delírio e Cosmos. Este livro nasceu no decorrer do processo dessa oficina criativa. Né? Então, assim, nós montamos um grupo... tem deusas ali, tem muita coisa, é mitológico até algum conto. Tem uma mitologia, tem uma cosmogonia. Pois é rico. Livro, né?
É impressionante. E autores, né, que a gente vem acompanhando, esses mais contemporâneos, e eu te insiro nesse pacote, até por conta da escrita toda contemporânea. Sim. Do quanto que nesse processo criativo das oficinas nasceram grandes livros, né? Pois é. De grandes autores aí pois que vêm, né? Que gostoso saber disso. Então, ele nasceu assim. E aí, a Isa dava 2 oficinas, assim, as segundas e as quintas, com duração de 3 meses. Eu fazia, acho que as quintas-feiras. Aí terminou a oficina. Terminou de segunda, terminou de quinta. E aí ficamos órfãos da oficina. Como sobreviver sem a oficina da Isadora? Eu já estou viciada. Não dá, né? não dá. Não e aí dá. formamos um grupo e eu saí para poder escrever o livro. Eu falei, agora eu preciso dar um tempo, porque agora eu preciso ficar comigo mesmo. Voltando, dentro do jornalismo, dentro do audiovisual, cronogramas, prazos, entregas, etc. Eu falei, eu preciso ficar em silêncio com as palavras. Eu preciso... Para elas assentar, né? Também. Uma vez um senhor muito sábio falou para mim assim, o seu Jacó. Ele falou, é preciso ouvir o silêncio que vem antes das palavras. Aí eu falei, eu não vou conseguir terminar de escrever esse livro se eu não me permitir ouvir o silêncio que vem antes das palavras. E aí foi um processo muito intenso. Poder silenciar, poder dar o tempo que o texto precisa. Esse distanciamento, né? Se distanciar, voltar para o texto, escutar o que o texto tem para te dizer. Né? Então, eu precisava mencionar isso, porque a existência dessa oficina e de vários participantes dela, porque eu mandei antes de publicar para algumas pessoas. Que gostoso. Mandei para o Bruno, mandei para a Vivi, mandei para o Lucas, mandei para a Mari... espero não esquecer ninguém aqui, mas alguns participantes da oficina que foram muito generosos na leitura do livro. Muito generosos nas colocações que eles fizeram. E aí, as editoras independentes no Brasil, elas têm um desafio muito grande, né? Enorme. Porque a gente vive num mercado editorial de grandes editoras, muitas delas muito boas e competentes e capazes, mas onde há espaço para literatura independente, para autores independentes, né? Para editoras independentes. E aí a Cachalote, que é um braço do Grupo Aboio, né? Um braço do Grupo Aboio Editorial que publica autores contemporâneos. Eles abrem algumas chamadas por ano para quem tiver interesse em eventualmente ter seu livro publicado. Eu mandei sem a menor pretensão. É mesmo. Falei, gente, está aqui, tá pronto, eu vou mandar. E aí veio a resposta de que meu livro tinha sido selecionado. Olha, que bom. Foi que felicidade, né? Muita felicidade. Um presente. Um presente. Foi uma surpresa maravilhosa. E aí entra esse movimento, né, Rejane, que você comentou, de algumas editoras independentes colocam um livro na fase de pré-venda. Então o livro entrou em pré-venda em dezembro do ano passado, ficou um mês em pré-venda, de modo que se faz uma campanha de divulgação para conseguir apoiadores, para que a editora tenha uma verba mínima para poder fazer o livro circular. Então tem algo colaborativo e tem um incentivo de... E aí, assim, os amigos, né? Os familiares, os amigos dos amigos. A gente vai hora da campanha, né? É hora da campanha. Tem que ser. Estou na campanha até agora. É isso, né? O boca a boca, e vai, e chama, a gente super apoia, né? Claro. Né? Porque, incentiva assim, para que cada vez mais, né? É isso. Como que as editoras independentes sobrevivem? Como os autores não dá para fazer milagre. Tudo tem custo, não tem jeito. Não tem jeito. E eu achei um movimento muito interessante, assim, porque a quantidade de livros... havia 2 metas a serem batidas. Eu falei, vamos lá, né? E aí essas metas foram batidas e foi muito legal a pré-venda, foi um sucesso. Que bom. E contei muito com a ajuda do Moisés, meu companheiro, que ali ficou, divulga. Eu tenho uma certa timidez, um certo receio de você tem que divulgar, você tem que falar. Tem que ali para te incentivar e mover, né? Ele é um grande entusiasta e sempre falava assim, quando eu vejo ele falando para as pessoas Cidade Invisível. Você viu Cidade Invisível? Eu falo, amor. Aí, enfim, eu tô mas soltando tá mais. certo. Isso aqui é companheiro, né? Não tá te pondo para baixo, tá te elevando. Isso aqui é bom. É o grande incentivador, que a gente já conversou e a gente percebeu isso, assim, né? Que incentiva então tem essa ali, pessoa por trás da minha vida acompanhando todos os processos que eu faço e que é a pessoa... É o amor da minha vida. Ai, que bom, que lindo. Olha só que declaração, tá hein? Vendo? Eu não podia deixar de falar sobre isso. Né? As pessoas ali que estão com a gente. Até porque, assim,
eu acho que vou aproveitar o gancho. Esse livro, ele fala sobre violências. No fundo, ele fala sobre violências. Você vê que você fala, né? Eu tô ainda sentida aqui. Ele fala sobre violências, porque você tem desde da personagem do conto Epifalgia, por exemplo, que é um dos últimos do livro, que ela descobre que ela tem um espinho cravado no pé. Né? Então tem sempre uma dor aguda, né? A dor está presente. Nossa, está presente e mexe nas feridas, né? Mas tem um contato com o epifânico, tem um contato com a deusa. Tem um contato, né, no final desse conto, em que essa personagem ela busca o centro de si mesma, né? Através da dor. E ela transmuta da dor. E no final a deusa fala para ela, vem aqui, eu te acolho. Sim. Né? Então tem esse convite para o mergulho na dor, e por isso inconsciente. Todos nós carregamos dores, traumas e marcas no nosso inconsciente. Sim. E a gente vai passar a vida com análise ou sem análise, investigando as nossas dores profundas e intensas. Então o livro, ele traz também esse contato com a deusa, com o Deus, com uma possível epifania, com uma possível... Ele mistura, né, o erótico, o obsceno, o divino, o sagrado. Isso tem muito a ver com Bataille, com Jorge Bataille, que é uma das... Você criou até uma outra palavra com o seu nome e o dele também. Bataille Antonioni. Criei uma palavra. E curioso, porque isso até está no livro, no Ensaio Poético Filosófico. Eu nunca tinha lido Bataille. E aí, num momento da oficina, o Bruno e a Isa falaram assim, Antônio, você não... É Bataille aqui. Falei, gente, eu nunca li Bataille. Aí eu falei, olha que loucura. Tanto que no Ensaio Poético Filosófico eu falo, um Bataille ainda não lido já atravessava a literatura sem que eu soubesse. Mesmo estilo de escrita. E o Bruno Leal, que é psicanalista, falou, Antônio, você precisa ler Bataille. Aí quando eu fui ler Bataille, confesso que no primeiro momento me deu até uma certa raivinha. Eu falei, pô, eu não acredito. Quer dizer que eu não sou original, eu sou o primeiro. Como assim? Que absurdo, né? Não havia nem essa pretensão, mas eu brinco e falei, não acredito, gente. Não, se você for espírita, você podia pensar, vai ver, ele foi minha outra vida, olha aí. Vai ter. Mas teve esse movimento de encontro com alguns autores, né? O Bataille, o Lautréamont, né, dos Cantos de Maldoror, que eu também cito no conto. Então tem essa... Olha, são 3 anos de muitos mergulhos, muitas leituras, muitas conversas, muitas referências. E como foi para você? Você sofria... Porque tem muita dor ali. Olha, o seu processo ali de escrita durante esses 3 anos, como você se sentia escrevendo? Porque para quem lê, ou pelo menos para mim, eu só posso falar da minha experiência, dá a impressão que você sofria, que você estava num momento, hoje eu vou sentar aqui eu tive e essa passava. Impressão também. Sim. Mas na verdade, eu não sei. Eu tive até a impressão que tinha momentos até que você estava fazendo isso no hospital. Olha para você ver como passa esse sentimento, falei, sabe? Isso acho que ele fez no hospital. Ele sofreu. Sabe? Eu acho que alguns contos me levaram para sofrimentos mais profundos. Né? O primeiro conto, inevitavelmente. Isso já está, né? Esse está bem... Esse está dado, né? Está dado. Mas há contatos com algumas perdas da vida, né? Um deles... dialoga muito com a perda da minha irmã. Mesmo? Eu perdi a minha irmã em 2022. E um deles dialoga muito com a perda da minha irmã. Então foi muito profundo entrar neste processo. Tanto que quando eu falo da deusa de si mesma, a minha irmã é a deusa de si mesma. Olha. Né? Ela foi essa pessoa solar, esparramada, carismática, alegre, sorridente, e foi a partir de alguns processos de dor que ela viveu que eu me inspirei para escrever este texto. Então a deusa de si mesma é a minha irmã. Então sim, alguns contos me levaram para processos de sofrimento. Eu não diria sofrimento, porque assim, quando a gente cria, quando a gente escreve, ainda que retomando, né, o Roberto Piva, a poesia nasce da vida.
a gente entra no universo das palavras, né? No universo da ficção, no universo da invenção. É clichê, né, o que eu vou falar, mas o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Olha. Como escreveu o Fernando Pessoa. Então, tem uma dor real, mas tem a dor que é fingida. Sim. Que é a dor literária, né? Então, mas inevitavelmente, eu acho que por tudo que o livro traz e os atravessamentos aos quais ele nos convoca, houve momentos que foram dolorosos. Eu acho que seria impossível escrever um livro como esse, Rosana e Rejane, sem sentir na pele o corte, sem sentir na pele a lâmina e sem sentir na pele uma possível cicatrização. Eu acho que seria muito difícil. Não tem como sair ileso a uma escrita como essa. Agora. Você vê que tá, né? Tudo interligado, emaranhado. Acho que essa é a melhor palavra. Agora, o último, aqui no finalzinho, você está falando ali, me deu a impressão de que a pessoa quase morreu. E que esse livro não teria ido se você tivesse ido um pouquinho mais fundo. Sim, sabe do que eu estou falando? Sei do que eu estou falando. Consegue me explicar melhor o que aconteceu ali? Acho se você fingiu de novo e conseguiu me atingir, porque eu acreditei em tudo ali, eu saí sofrida. E sabe o que é curioso? Porque assim, a ordem que os textos se encontram não foi a ordem que eles foram escritos. Definitivamente. O primeiro conto escrito para esse livro foi amarrando. Isso, foi a revelação. E também com o olhar desses leitores que eu comentei com vocês, da oficina. Sim. Eles foram... A Viviane K., que é uma escritora maravilhosa também. Quando eu mostrei na oficina o penúltimo texto, que é o ensaio poético-filosófico, houve um movimento, nossa, é o último livro do texto. O último texto do livro, o último texto do livro. E aquilo estava concretizado. Quando a Vivi leu, ela falou, Antônio, eu vou propor um corte radical. Mas assim, desculpa, me enganei. Quando eu divulguei na oficina e compartilhei o livro em nome do filho. Tá. Nossa, é o livro que encerra, o texto que encerra o seu livro, o texto que encerra o seu livro. Eu falei, é mesmo, é o texto que encerra meu livro. A Vivi, quando leu, ela falou, Antônio, eu vou propor um corte radical, mas eu acho que este é o texto fundante do seu livro. Eu falei, Vivi do céu, mulher. Foi pra frente. É isso. Então, eu tenho... Esse livro, ele também nasce de muitos olhares, muitas palavras agudas que foram cortando o meu processo de escrita. Né? Então, o mergulho final o ali. O mergulho final, ele não era o mergulho final. Eu não lembro onde ele estava. E aí, curioso, né? Porque ele foi... Eu vou colocar meus óculos aqui. Claro. Todos entendemos, viu? Todos mesma situação, E aí é curioso porque ele se encerra com a palavra corte e lâmina cortada em duas partes. Então, por, lã e mina, te. Sim. Né? Isso mesmo. Olha que curioso, porque esse texto, ele foi resultado do primeiro exercício que a gente fez na oficina da Isa. Olha que curioso. A imagem do abismo sempre me atraiu na vida. Eu sou uma pessoa de limites, assim. Eu gosto de ir até a beira do abismo, deitar meu peito sobre o abismo, olhar lá para baixo. Literalmente? Literalmente. Amo fazer isso. Olha lá, ele já me dando aflição de Eu adoro, Rejane, fazer isso. Ir para a beira do abismo. E ficar ali. Olhar até onde... tudo aquilo. Sabe por quê? O livro fala muito de Thanatos e Eros. Né? Impulso de vida e impulso de morte. Que é o que todos nós, na nossa existência, vivemos. Sim. A gente é movido o tempo todo pelo tensionamento entre o impulso de vida e o impulso de morte. Não dá para fugir. Então, este texto foi o primeiro da oficina. E aí ele se torna o último do livro, né? Curioso. Acho que porque ele dá até a impressão que esse livro não teria nascido se em algum momento você não tivesse parado. Você estava indo longe demais, podia ter pulado naquele... Exatamente. Né? Fechou bem. Mas aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu com ele? É verdade. Mas ao mesmo tempo fala, né? Mas um único passo, e esse livro não teria sido escrito. Mas um único passo meu. Verdadeiramente meu. Né? E termina com um poema, né?
que é esse eu lírico aqui, fazendo uma referência ao próprio livro, né? Sim. A caminho do fim, olhei para trás e o vi. Esgotado, penso. Como se de fato fosse eu. Como se de fato fosse ele. Como se fôssemos, de fato, o eterno corte que desafia a lâmina. Perfeito. Então tem esse... Perfeito para encerrar. Tem esse ir e vir entre o que da vida nos move a escrever, o que da escrita nos move a viver. Não sei a diferença. Tá tudo junto. Né? Tá tudo junto. Então, quando você perguntar esse eu é de verdade ou não é, ele é um fingidor ou ele finge tamanha dor, as duas coisas. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Como se de fato fosse ele, como de fato fosse eu. Então, aqui há uma fusão mesmo entre esses sujeitos que constroem o percurso de criação desse livro, sabe? Sim. Bom, agora você está trabalhando na divulgação dele e tudo mais. Realmente tem que ser conhecido. Tem? Não, você também pôs o óculinho, né? Aquele momento de checar. Mas tem que fazer, né? Um momento de... Você já tem em mente alguma coisa para escrever novamente? O que você planeja? Continuar em paralelo com roteiros, com livro? O que você tem? Agora, que tipo de escrita? Um pouco menos sofrida? Vai continuar nessa linha? Não sei se menos sofrida. Eu tô no processo de escrita de um livro de poemas, cujo título provavelmente será A Casa da Infância. Ótimo, não está cortando nada. Que bom. Não está cortando nada. Mas essa casa tem muitas portas. Tem algumas portas entreabertas, tem algumas entradas e saídas. Então eu estou trabalhando já nesse livro, A Casa da Infância. Ao mesmo tempo eu tenho alguns projetos em audiovisual, porque assim, atualmente eu trabalho, quer dizer, sempre trabalhei com educação também na minha vida, né? Estou com 48, há 24 que eu trabalho com educação. E atualmente eu trabalho como coordenador, né? Numa escola. Amo trabalhar com educação, amo, de paixão. Então assim, dentro da minha rotina, eu brinco assim, hoje eu quero ter lá, criado por Antônio Arruda. Né? Então, eu tenho alguns projetos no audiovisual que estão circulando, né? Por aí. Tenho esse livro de poemas que eu comecei a trabalhar com ele. Então, sim, o mais concreto é o livro de poemas, que eu já tenho alguns escritos. Estou no processo de elaboração deles, entendendo um pouco a voz do livro, entendendo o que é esse livro, né? O que da infância virá, né? Há um trecho no Corte que Desafia a Lâmina que eu falo, né? Talvez eu não lembre exatamente, mas sempre se acessa... não vou lembrar, mas fala da mãe de todas as dores. Sempre se escreve um mesmo texto quando o que se acessa é a mãe de todas as dores. Sim. Né? Então eu acho que não, Rejane, eu não devo me afastar tanto de uma dor primeira. Acho que não. Né? Até porque acho que vai vindo a sua essência. A sua escrita, né? O seu marco. E aí quando você fala desse projeto relacionado à Casa da Infância, me fala numa lembrança de um livro que te marcou na infância. Você tem essa memória de algum livro? Vocês lembram da coleção Vagalume? Opa! Sim. Então, os livros da coleção Vagalume me marcaram muito assim, na minha infância. Não lembro citar títulos, mas acho que eram A Ilha Perdida. Né? Sim. Esses livros me marcaram bastante. Escaravelho do Diabo. Escaravelho do Diabo. Né? Então a coleção Vagalume me marcou. Sozinha no Mundo. Essa coleção cada um lembra um, assim. Na infância, né? Eu lembro de um livro eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre li muito. Eu lembro de um livro... Gente, eu não vou lembrar a autora, depois a gente... Não tem problema. Mas é o Bisabia Bisabel. Adoro! Ana Maria Machado. Bisabia Bisabel. Excelente. Até hoje eu gosto dele. Ele me marcou muito. Ele marcou muitas gerações. Acho que muitas gerações. Marcando, viu? Muitas gerações. Mas na minha adolescência eu já comecei a ler livros mais adultos, digamos assim. Né? Eu lembro de acessar Clarice Lispector de uma forma relativamente
precoce, digamos assim. Kafka eu li na adolescência, que também é um autor com o qual eu dialogo. São os livros olha eu aqui, né? Kafka, profundos, tô entendendo. Mesmo, são profundos, mesmo, né? Mas me vem a coleção Vagalume na cabeça, me vem o Bisabia Bisabel, me vem muito... E muito essa coisa de gostar de escrever. Né? Muito gostar de escrever. Tem um filme que eu amo, que é de um diretor francês chamado Jean Lauzin. Esse filme se chama Leolo. É um dos filmes da minha vida, eu vi muitas vezes. O Leolo, o lema dele é porque sonho não sou. Ele nasceu numa família de esquizofrênicos e ele repete porque sonho não sou na tentativa de que ele também não seja esquizofrênico. E o Leolo, ele é apaixonado por uma jovem do vilarejo, da vila italiana onde ele mora, a Beatriz, e ele sonha e se encanta com Beatriz. Então há esse amor, né, que o move, que o movimenta. E aí tem uma cena do Leolo e ele escreve. E a mãe do Leolo não gostava que ele escrevia, não entendia por que ele escrevia tanto. Tem uma cena... no frio da Itália, no inverno, o Leolo abre, deixa a porta da geladeira entreaberta para gerar o menos de luz possível. Fica só um pouquinho. Para que a mãe não descubra que ele está escrevendo. Essa cena, para mim, é uma cena tocante, assim. Né? Em relação a... Quando a gente quer fazer algo na vida que a gente sabe que é o que nos move... A gente vai abrir uma geladeira no inverno, deixar a porta entreaberta e vai fazer. Entende? Então essa cena do Leolo me marca muito. Eu sempre sonhei ser escritor. Nossa, tem tudo a ver, né, com a sua trajetória, né? Isso é demais. Muito bom. Essa imagem me atrai muito, assim. Né? Muito. Sim. Em que momentos da vida a gente deixa a geladeira entreaberta, fica tremendo de frio... mas porque a gente precisa fazer algo que nos move, que nos transforma, que nos movimenta. Então esse livro tem um pouco deste Leolo, tem um pouco deste menino que falou, eu vou abrir a porta da geladeira e vou sentar aqui e escrever aquilo que pode me transformar e acho que transformar outras pessoas. Né? Que ele mexe com as pessoas, ele mexe. Não é um livro que você lê e que distração rápida. Que sai, né? Não você fica parado ali pensando, né? E às vezes até para, não, depois eu continuo, não vou, agora não. Depois eu volto para de novo, né? Dá um tempo. Vocês sabem que a Mari, né, essa minha amiga, que é psicanalista, a Mariana Jorge, eu mandei o livro para ler, e ela leu, e ela ficou arrebatada, ela falou assim, eu não consegui parar de ler. Eu li tudo numa tacada só. Mas eu preciso voltar. Então é um livro que é possível. Que fica com essa sensação. Eu fiquei com essa sensação de... Você lê, preciso voltar em alguns... mas tem algo de... Acho que algumas... eu li em duas densas, partes. Né? A primeira... E eu cortei exatamente na segunda parte, que é aquele texto que já não é mais o do seu pai. E aí é o do assassinato ali. Sim. Né? Aí eu falei, gente, será que ontem eu cochilei? Peraí, deixa eu voltar. Não está faltando aqui. Não, mudou mesmo, mas ele não fez isso, né? Aí depois eu entendi, não é assim, esse livro não é assim, não, eu não estou vendo uma historinha, calma. Ele é até um pouco, parece onírico também, né? Sim, muito onírico. Aqui tem sonho, tem tudo. Esse que é o negócio, realmente está dentro, aqui, subconsciente. É isso que aparece ali, né? E você pôs para fora. Última pergunta, assim, sobre o livro ainda, não adianta voltar a falar dele, vem. Se expor. Eu sempre fico curiosa com os autores, quando tem parte sua ali, né? Tem muito. Como foi isso para você? É tranquilo? Tudo bem, fazer roteiros é um trabalho, e ali não está o Antônio Arruda, né? Não é a sua história e tal. Mas aqui no livro, muita coisa, as pessoas vão olhar e falar, será que é o Antônio? Será que não é? Eu perguntei, o que é que a gente ficou, né, com essa... Como essa questão de abrir ali para todo mundo a sua escrita, né? Sim. Olha, foi um processo... Eu acho que não houve medo ou receio, de verdade mesmo, porque... Você nem ficou pensando sobre isso? Foi não fiquei de pensando uma entrega assim muito...
não fiquei pensando muito sobre isso, assim, sabe? Porque esse livro é resultado de muito... é isso, de muitos mergulhos profundos. Muitos atravessamentos. Por muitos eus. Sim. Né? E quando eu falo que é um livro sobre violências, apesar das histórias terem personagens pontuais, aqui tem a violência contra a mulher, aqui tem a violência contra os gays. Tem? Né? Tem. Aqui tem as extirpações, as mutilações, as violências. Então, eu acho que esse livro, ele tem algo de uma voz coletiva que se expressa também. Sim. Sabe? Porque ele fala dessas violências e da possibilidade de enfrentamento dessas violências, né? Quais cortes na vida para os quais a gente precisa olhar para a gente continuar seguindo adiante? Né? Sim. Se a gente não olhar para eles... a gente não consegue um respiro ou um enfrentamento da vida. Então, eu não sei se eu tive esse receio, Rejane. Ai, que bom. Acho que não. E ainda mais com esse grupo de apoio que você teve, né? Você já ia escrevendo, ia mostrando e tal. Não é uma coisa que era íntima sua, que você deixou guardada ali um tempão e depois expôs para o mundo, né? Não. E tem uma inspiração também nessas dores do outro. Ótimo. Tem uma inspiração nas dores do outro. Eu acho que esse grito, assim, vamos olhar para isso. Acho que isso tem, né? Esses gritos, né? Porque em várias passagens eram gritos, assim, né? Chama mesmo a atenção. Tem um grito. Tem um grito. Olha, excelente, viu? Tanto o livro quanto a nossa conversa. Achei muito obrigado. Muito bom. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço de poder estar aqui com vocês. Foi aqui muito na Confraria Literária. Esse bate-papo. Falando um pouquinho do meu livro, do meu processo. Como as pessoas fazem para comprar o livro? Então, ele está disponível no site da Aboio, né? Aboio.com.br. Tá. Aí dentro da Aboio você tem lá o selo Cachalote, ele está disponível, né? Ele também está na Amazon já, está disponível na Amazon. E tá, como uma editora independente, está cavando espaço em algumas livrarias, né? Sim. Eu sei que ele está já na livraria que tem ali na Paulista. A da Vila? Não. Travessa? Bem perto... Martins Fontes? Martins Fontes. Está na Martins Fontes. Né? Eu vou fazer alguns lançamentos desse livro. Então, aqui em São Paulo, na Casa Galeria, que é um espaço incrível no centro de São Paulo, de dois amigos muito amados, o Fabinho e o César. E eu estou muito feliz com esse encontro, porque a gente vai ter a leitura... A Jeans Ganzerla vai ler um texto, o André Guerreiro Lopes vai ler um texto, a Helene Inês vai ler um texto... O Demian Pinto, amigo querido, filósofo, pianista, ator maravilhoso. E a Zuzu Leiva, amiga amada, atriz, cantora do Mauaca. E eles fazem uma trilogia cultural. Então, haverá a leitura dos textos, vai ter uma cantora de ópera, um jantar temático. Nossa! Então, é uma proposta muito bacana. Quem quiser mais informações... Quem quiser pode ir, né? Pode ir. Tem um passaporte cultural, assim, tem um pacote. Onde que acessa? Esse evento é pago, né? Porque envolve o jantar, envolve... Tem todo, né? A Casa Galeria tem uma exposição de arte, então é uma exposição de arte, mais a leitura dos textos, mais um jantar temático. E a música. E a música. Eu vou divulgar em breve no meu perfil, Literarruda, mas também vocês podem procurar o perfil Casa Galeria Oficial. Tá bem. Que aí vocês encontram também esse lançamento. Que bacana, evento. Vai ser muito bom, hein? Muito bom. Então tá bom. Que delícia. Muito obrigado de novo, né? Te agradecer. Muito obrigado. Foi muito boa a nossa conversa. A gente fica por aqui e até o próximo programa da Confraria Literária. Tchau.